E se o maior erro que se pode cometer na vida for, na verdade, não arriscar nada? É isso que a gente vai explorar hoje, mergulhando na filosofia de um pensador que via a vida não como um problema para ser resolvido, mas sim como um risco a ser vivido. Essa frase do Søren Kierkegaard é o ponto de partida para tudo. A ideia é genial, né? Pensa bem, na tentativa de evitar aquele desconforto de perder o pé por um instante, a gente pode acabar perdendo a vida inteira, pelo menos uma vida autêntica. É a crença de que o verdadeiro perigo não é o fracasso, mas ficar parado. Para entender essa filosofia do risco, a gente tem que conhecer o homem por trás das ideias. A filosofia de Kierkegaard não surgiu do nada, de um estudo acadêmico. Não! Ela foi forjada na vida turbulenta dele, marcada por um evento que ele mesmo chamou de o Grande Terremoto. A vida de Kierkegaard foi, sabe, uma agitação constante. E foi daí que ele tirou a matéria-prima para o seu pensamento. Ele nasceu em Copenhaga, cresceu com um pai super religioso e que carregava uma culpa enorme. O tal grande terremoto foi quando ele descobriu um segredo obscuro do pai, algo que abalou completamente a sua fé. E, claro, a história mais famosa, o rompimento do noivado com Regina Olsen. Um ato que, para ele, foi extremamente doloroso, mas necessário, e que marcou tudo o que ele escreveu sobre amor, escolha e sacrifício. Ok, então, na época dele, o filósofo da moda era Hegel. Para Hegel, tudo fazia parte de um grande sistema, universal, lógico, onde a verdade era objetiva, e cada pessoa era só uma pecinha nesse todo. Kierkegaard, bem, ele odiou isso. Ele se rebelou completamente. Para ele, essa visão ignorava a coisa mais importante de todas, o indivíduo, a pessoa de carne e osso, com as suas paixões e medos. Ele defendia que a verdade não é algo que se encontra lá fora, objetivamente, mas algo que se vive subjetivamente. E no fim das contas, cada um está sozinho diante das suas escolhas. E essa rebelião toda contra o tal sistema levou Kierkegaard a uma ideia central, uma ideia que virou o pensamento filosófico de cabeça para baixo e se tornou a base do existencialismo. A noção de que a existência precede a essência. O que é que isso quer dizer? A existência precede a essência. Bem, a lógica tradicional dizia o contrário. É como pensar numa faca. Primeiro vem a ideia, a essência da faca, que é cortar, só depois é que ela existe. Kierkegaard diz que com as pessoas é o oposto. Primeiro, a gente simplesmente existe. Somos tipos jogados no mundo sem um manual de instruções, sem um propósito definido, e só depois, com as nossas escolhas e as nossas ações, é que a gente se define, a gente cria a nossa própria essência. Essa frase resume tudo. Não há um plano divino, não há uma natureza humana fixa que nos define. Somos o que fazemos de nós mesmos. O ponto principal aqui é a responsabilidade total que cada um tem por quem se torna. Não dá para culpar os outros, não há desculpas, somos, a cada momento, a soma das nossas ações. Certo. Então, se somos totalmente livres para nos criar, como é que se lida com uma liberdade tão avassaladora? Como é que se escolhe um caminho quando todas as portas estão abertas? Kierkegaard não nos deixa perdidos. Ele propôs uma espécie de mapa para essa jornada, com 3 estágios da vida. Ele descreveu então esses 3 estágios ou esferas da existência. O primeiro é o estético, a vida do prazer, da busca por sensações, do momento. Mas isso, segundo ele, leva inevitavelmente ao tédio e ao desespero. Daí a pessoa pode dar um passo e entrar no estágio ético, onde se assume compromissos, responsabilidades, como um casamento, vivendo de acordo com regras morais. Mas, para Kierkegaard, o estágio supremo é o religioso, e para chegar lá é preciso um salto de fé, algo que vai além da lógica e da ética, numa relação totalmente pessoal e paradoxal com Deus. Mas essa liberdade de escolher, de talvez saltar entre um estágio e outro, ela tem um preço. Ela traz um sentimento bem profundo, inquietante, que o Kierkegaard achava, na verdade, essencial. Ele queria que a gente olhasse para a nossa ansiedade de um jeito completamente novo. Ele chamou a esse sentimento de angústia. E para ele, angústia não é a mesma coisa que medo. O medo tem um objeto, certo? A gente tem medo de alguma coisa. A angústia não. A angústia é a consciência da nossa própria liberdade, daquele abismo de possibilidades que se abre à nossa frente. É, na verdade, a prova do nosso potencial e, por isso mesmo, não é para ser evitada.
E essa imagem é simplesmente brilhante. Não é a angústia e a vertigem da liberdade. É como estar no topo de um penhasco, olhar para baixo e sentir, ao mesmo tempo, a possibilidade de se manter firme e a terrível possibilidade de cair. Essa tontura é a liberdade. Então, essa angústia, essa vertigem, não é só um sentimento ruim. Kierkegaard via nela uma espécie de professora. É ela que nos tira do nosso conforto, que nos força a encarar as nossas escolhas mais profundas. É ela que nos empurra na direção da verdadeira liberdade, que só se encontra quando se arrisca. O poder da angústia para Kierkegaard é transformador. Ela vem da consciência do futuro, de tudo o que pode ser. E ao fazer isso, ela destrói as nossas pequenas ilusões, os nossos confortos do dia a dia. É só enfrentando essa angústia e não fugindo dela que se pode ser salvo pela fé. No final das contas, a única pessoa verdadeiramente livre é aquela que se atreve a arriscar, que aceita viver nessa vertigem. E é assim que a filosofia de Kierkegaard nos deixa, sem respostas fáceis, sem um caminho claro, mas com uma pergunta final que é profundamente pessoal. Uma pergunta com 200 anos, mas que continua tão urgente como sempre foi. Se não arriscar é perder a vida, que risco a própria existência exige que se corra?